Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Essa profecia de Isaías é a profecia messiânica, que foi inclusive citada depois no Evangelho, em que diz assim: eis o meu servo, nele comprais minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Qual é a tradução disso na vida espiritual? Se o pecado original foi não querer mais Deus, se existe uma coisa que Deus respeita, é o seu livre-arbítrio. Se você não quiser Jesus, ele não entra. Porque essa é a raiz de toda a separação, de todo o sofrimento que a gente passa, de toda a morte. Não querer ser mais de Deus. Então é muito importante entender qual é a forma que Jesus age. Jesus está sempre esperando o seu sim. Por isso que muitas vezes a gente passa por provações, tudo, e Jesus está sempre esperando se você vai honrá-lo mesmo na provação ou vai blasfemar, ou vai recuar. Depois que você começa a agir em favor dele, um depois entre aspas, porque a graça sempre ela precede, né? A graça, se não existisse a graça, você nem ia para o lado dele. Mas essa graça nunca diz respeito ao seu livre-arbítrio. Quando você começa a esforçar-se para ir para Cristo, mesmo nas decepções, mesmo na tristeza, mesmo no desânimo, a graça age com mais vigor. Aí você é colocado no colo. Aí Deus te conduz com mais força ainda. É aquela história dos padres da igreja. Ele é como uma pomba, que sempre respeita, é muito calma, tranquila, mas quando entra no coração que você decidiu que ele entrasse, é como um fogo que transforma, não é? Aquele primeiro passo é você que tem que dar, tem a graça junto, mas você tem que dar aquele passo. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Todos os dias ele pergunta para mim se eu quero continuar com ele. Porque o mérito nosso está aí, em lutar para continuar sendo dele, mesmo com as decepções, mesmo com as provações, mesmo com as dificuldades. Esse é o mérito que nós temos. Porque o resto, tudo é a graça. Não, o resto não, até para decidir tem graça, né? Se não for a graça, não vê Deus, você não sabe que Deus existe. Deus não passa pelos sentidos. Você tem que receber essa moção do Espírito pela graça, né? Mas é muito importante entender essa pedagogia divina. Quando você estiver na provação, na tristeza, no desânimo, se você não quiser sair dali, não vai sair. Se você lutar, né, levantar e dizer, não, eu vou à missa, não, eu vou adorar, não, eu vou fazer a caridade, ele vai te empurrar, ele vai te dar uma graça. É como se você abrisse o coração para pombo, para pomba, que entra lá dentro e vira fogo, né? E aí vai mudando você completamente. Sabendo que nós, seres humanos, temos a tendência a ter hábitos, ou hábitos bons, virtudes, ou hábitos ruins, vícios. Então, se você não cria o hábito bom, você vai criar um vício. Não tem como você ficar no meio termo. Não tem espiritualidade banho-maria. Ou você piora, ou você melhora. Ou você luta para ter virtude, ou você vai ter vício. Vai recuar. Não tem jeito, não tem meio termo. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Jesus está sempre
pronto a te ajudar. Sempre. Em todo momento. A cada instante. Ele nunca recua. Da parte dele, não precisa temer que ele não abandona. Às vezes ele parece estar dormindo, como aquela parte do Evangelho, né? Tem a tempestade, ele está dormindo, mas ele sempre está do nosso lado. Então, por isso, aqui, mais uma vez, eu bato nessa tecla, que é importante a perseverança. Perseverar naquilo que você decidiu com Deus. Se é a missa, se você pode vir à missa todos os dias, que venha. Se você pode rezar o terço, não, todo mundo pode rezar o terço todo dia. Reze, lê a Bíblia todo dia. Leia, fazer adoração, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, faça todos os dias, para sempre. É muito melhor do que fazer um montão de coisas essa Semana Santa, e faz aquilo, e faz penitência, e chicoteia, e fica 3 horas aqui, e depois semana que vem, acabou. Nem reza um Ave Maria direito. Persevera. Persevera. Né? Essa é a chave. Persevera na sua decisão de oferecer seu trabalho para Deus, né? A comida que você faz, a limpeza, o seu trabalho, onde quer que seja, já oferece. Senhor, hoje é para ti. Tudo que eu fizer, todos os esforços, toda fadiga é para ti. Eu ofereço tudo pela minha família, pela salvação minha, pelos que já morreram. Faça da sua vida uma oração, né? Isso que é orar sem cessar. Orar sem cessar não é ficar o tempo inteiro rezando o rosário no trabalho, senão você vai ser demitido. É você oferecer o seu trabalho de uma forma extraordinariamente boa, que é amando, na fadiga, no cotidiano, naquilo que ninguém quer fazer, por amor a Deus. Isso é uma oração, né? E no Evangelho, aquela passagem em que Maria, obviamente irmã de Marta, a gente liga com a pecadora, a igreja também às vezes liga com a Maria Madalena, agora o Papa Francisco separou, pôs junto Marta, Maria e Lázaro. Não sabe certeza se Maria aqui é Maria Madalena, mas a gente estava ungindo Jesus com um perfume caríssimo, né? Ungiu os pés e enxugou com os cabelos. A casa ficou cheia de perfume. E aí vem aquela perguntinha: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Ô, gente do céu, esse tipo de gente é difícil. Adivinha quem fez a pergunta? Judas Iscariotes. Quando você vê gente que fica com essas hipocrisias, pode saber que não presta, que não faz nada para pobre nenhum. Quando vê alguém que fala demais, os outros, quando realmente fazem algo, como Madre Teresa de Calcutá, eles não têm tempo de ficar boquejando estupidez dos outros, não. Eles não têm tempo nem para viver. O tempo deles é totalmente ocupado. Quando vê alguém, por que isso? Por que gastou isso? Não gastou com os pobres? Quando você vê alguém assim, é alguém que por trás, se você espremer, não sai nada. É que as laranjas sem caldo nenhum, né? Porque a pessoa que está preocupada realmente, ela faz, não boqueja. Ela faz o que tem que fazer. Porque senão não basta. E aí depois o próprio evangelista escreve, né? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Então, cuidado com as hipocrisias, né? Você quer realmente ajudar os pobres? Ajude, faça. Não fique apontando o dedo para os outros, né? Ou porque a paróquia comprou a imagem do senhor morto caríssima, poderia ter dado dinheiro aos pobres, né? E Jesus diz o quê? Deixa. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco. Enquanto a mim,
nem sempre me tereis. Nós temos que dar um melhor para Jesus, né? Melhor. Por isso que a gente fica pensando já como fazer uma igreja, o santuário, reformar essa, comprar os trem e os objetos litúrgicos e compramos tudo. A gente quer o melhor para ele, né? O melhor perfume para enxugar os pés, as nossas lágrimas, tudo, a nossa vida. Para ele o melhor. E depois, com o amor que ele nos dá, nós ajudamos os pobres. Aí sim. Aí não é hipocrisia, aí não é filantropia, é caridade. Caridade é quando você faz com o amor de Cristo em você. Porque Ele te faz uma nova pessoa. Com o seu livre-arbítrio você vai se entregando a Ele. Então essa é a chave, né, da caridade. Primeiro, Cristo. Ele te dá o amor e porque você se submete a Ele, você faz o bem. Então a sua caridade, você sempre agradece a Ele. E não vem aqui com panca, querendo se achar porque você é caridoso, porque você ajudou uma pessoa ali, outra lá, deu um dinheirinho para outra ali, deu um dinheirinho para outra ali. Não, Senhor, olha o que eu fiz. Não. Senhor, sem ti jamais faria isso. Sem a tua graça eu seria um vagabundo, um egoísta. Sem ti eu não presto. Obrigado pela graça que o Senhor me deu para ajudar os outros. É a sua graça que me move. Aí sim, aí é caridade. Sem a sua graça, Senhor, eu não seria capaz disso. Eu só pensaria em mim. Sem ti, nada sou. Esse é o ápice do cristão. Não é que nós não devemos ter as obras. Pelo contrário. Tem que ter obra. Mas a obra que nasce aqui, da fonte do amor, né? A obra de quem reconhece que tudo de bom vem dele, tudo de ruim é nosso. Tudo de bom vem dele, tudo de ruim é nosso. Que Deus nos ajude a não ser hipócritas, mas primeiro dar o melhor que temos para Ele e depois Ele nos ensinar como é que a gente faz para prestar nesse mundo. Ele nos dá a graça para nós fazermos algo que presta. Porque se não fosse Ele, todos nós, não passávamos de hipócritas que não servem a nada a não ser pensar em si mesmo. Porque o pecado original é isso. É pensar só em si, né? É quando você vai para o Araguaia, para o Caiapó, você separa lá os seus danoninhos separadinhos, as coquinhas ali, né? As bolachinhas que tá mais importante, mas as mais baratinhas você põe lá junto. A gente só pensa na gente, não é assim? Nunca teve ninguém que escondeu na barraca um trem assim. Você pode falar, a gente é assim mesmo. A gente não presta mesmo, não.